Em 2017, o CEO do Google, Sundar Pichai, disse que proibiu os seus funcionários de utilizar os bullet points em apresentações de slides, que são esses marcadores aqui. E não é só ele que é contra, não. Um estudo publicado pelo Jornal Internacional de Comunicação de Negócios confirmou que listas de textos devem ser evitadas ao máximo e que slides mais visuais são mais efetivos na hora de apresentar as ideias em apresentações de negócios. Mas como então que a gente acaba com esses marcadores que são tão utilizados em apresentações de slides? Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. E para isso eu separei um passo a passo com 3 etapas bem simples que vocês podem aplicar para acabar de vez com esses marcadores. E o terceiro passo é o melhor, mais legal de todos, que é ele que realmente vai acabar com os bullet points. E para ficar mais prático e fácil de entender, eu vou mostrar esses 3 passos com um exemplo para vocês. Mas antes, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ale Saito, criador do Educa Negócios, e eu montei esse canal para trazer toda a minha experiência e meu conhecimento como consultor de estratégia e analista de negócios. Então, se você quiser receber conteúdos desse tipo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Mas vamos agora para o exemplo. Imagina que a gente tem esse seguinte slide. Aqui a gente tem uns tópicos dos próximos passos de uma análise. O primeiro tópico é validar se realmente há demanda dos nossos clientes. O segundo tópico é coletar os dados de consumo dos nossos clientes. O terceiro tópico é realizar uma análise dos nossos principais concorrentes no mercado. E o quarto e último tópico é levantamento e análise de dados dos nossos produtos em comparação com o mercado. Qual que vai ser a primeira coisa, então, que a gente vai fazer para acabar com esses bullet points? A primeira etapa é a gente reduzir o número de itens. E para isso, a gente vai verificar aqui se não tem algum item que está fora de contexto ou que ele não é importante o suficiente para poder estar aqui. Se a gente parar para perceber, esse primeiro item aqui, a gente tem uma validação de demanda dos clientes, então é um tipo de análise. Só que esse segundo item aqui, coleta de dados de consumo dos nossos clientes, ele é uma subetapa desse primeiro item. Então, dentro de validação da demanda dos clientes, a gente coleta os dados de consumo. Então, eles não estão no mesmo nível, porque perceba, ele é uma subetapa dessa outra análise. Sendo que aqui a gente tem os outros itens, eles são macroetapas de análise também, que nem o primeiro. Então aqui a gente tem uma análise dos principais concorrentes, e aqui a gente tem uma análise dos nossos produtos. Então esse segundo aqui, ele está sobrando. Ele é uma subetapa dentro desse primeiro. Então a gente vai cortar esse item aqui, porque ele não está no mesmo nível dos outros itens. Agora a gente ficou só com 3 itens. E eu acho que todos esses outros, eles estão no mesmo nível, nenhum é subetapa do outro, e todos eles são importantes como próximos passos dessa análise. Então a segunda etapa, para a gente acabar com os bullet points, é reduzir os excessos, que seria reduzir o excesso de texto. Então vamos tentar reduzir ao máximo a escrita de cada um desses tópicos. Aqui nesse primeiro tópico, a gente tem validar se realmente há demanda dos nossos clientes. Só que o que é principal aqui? O principal que a gente tem aqui é o verbo, que indica ação, que no caso é o validar, e é validar o quê? A gente quer validar a demanda dos nossos clientes. Só esse se realmente há, ele não é tão necessário para o nosso item. Então a gente poderia resumir da seguinte forma: validar a demanda dos clientes. Até porque esses nossos clientes, os clientes é meio óbvio que eles são nossos, né? Então a gente não precisaria colocar isso. Então se a gente colocar só o verbo, validar, e o objeto, que é a demanda dos clientes, já fica muito mais sucinto o texto e transmitindo a mesma ideia. Então vamos para o segundo item. Aqui a gente tem realizar uma análise dos nossos principais concorrentes no mercado. Esse realizar uma análise, a gente pode enxugar para analisar, que é a mesma coisa. Fica muito mais sucinto. Analisar o quê? Os nossos principais concorrentes no mercado. Bom, esses principais concorrentes a gente não precisa especificar. A gente pode só falar que é analisar os concorrentes. E no mercado, esses concorrentes eles estão no mercado, então é meio óbvio isso. Então a gente enxuga tudo isso para analisar concorrentes. E agora a gente vai para o último ponto: levantamento e análise de dados dos nossos produtos em comparação com o mercado. Vocês conseguem reparar uma diferença aqui desse item aqui em relação a esses dois primeiros? A diferença é que esses dois primeiros estão começando com um verbo,
enquanto esse último não. Ele está como levantamento, ele não está como levantar. Então, o que, que a gente vai fazer? Sempre quando a gente for escrever os itens, a gente vai colocar eles começando sempre da mesma estrutura gramatical. A gente chama isso de paralelismo. Então, se todos eles estão começando com um verbo, o terceiro item a gente também vai fazer começando com um verbo. Aqui a gente colocou levantamento e análise de dados. Só que levantamento e análise de dados também é uma fórmula de análise, né? Então a gente poderia resumir como analisar os nossos produtos. Só que a gente está fazendo analisando nossos produtos em comparação com o mercado. Então a gente pode também secar isso. Em vez de analisar nossos produtos em comparação com o mercado, a gente pode falar direto que a gente está comparando. Então fica comparar nossos produtos com o mercado. Vejam aqui agora como ficou muito mais sucinto o texto e o quanto que a gente enxugou de cada um deles. Validar a demanda dos clientes, analisar concorrentes e comparar nossos produtos com o mercado. A comunicação fica muito mais clara e a gente não perdeu nenhuma informação aqui. E todos eles estão começando com a mesma estrutura gramatical, que são verbos. E agora que a gente já reduziu os itens e já secou o excesso de informação em cada um deles, a gente vai para a terceira e última etapa, que é a mais legal de todas, que é redesenhar o formato. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ver como que esses itens se relacionam entre si para ver se a gente consegue transformar o visual deles. Reparem aqui que o que a gente tem é uma lista de passo a passo. Então, primeiro a gente valida a demanda dos clientes, depois analisa concorrentes e depois compara os produtos. Como ele é um passo a passo, ele é um processo. Como que a gente pode representar processos de uma maneira mais visual? Talvez dessa forma aqui. Se a gente bate o olho nesse slide, fica muito mais claro que a gente está falando de um processo, pelo formato como os itens estão dispostos entre eles, e as informações também estão bem claras e sucintas. Olha a diferença desse slide para esse slide aqui, que era o primeiro. Ficou bem mais visual e didático com essas modificações que a gente fez. E antes de mostrar o próximo exemplo, se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Mas e se os itens eles não forem um processo? E se, por exemplo, eles forem essa seguinte lista aqui, que são os fatores de sucesso de um mercado? Aqui eu coloquei um exemplo, né? Os fatores de sucesso desse mercado são baixo preço, rápida entrega, excelente atendimento e bons produtos. Aqui eu já enxuguei os itens com os mais importantes e também eu enxuguei o texto em cada um deles. E perceba que todos eles começam com a mesma estrutura gramatical, que são adjetivos, né? Baixo, rápido, excelente e bom. Percebam que esses 4 itens, eles são itens que são fatores de sucesso de um mercado. Então, se eles são fatores para uma determinada coisa, que é o sucesso do mercado, a gente poderia representar da seguinte forma. Assim, a gente tem os 4 fatores de sucesso aqui separados e todos eles convergindo para o que eles são, que são todos fatores de sucesso desse mercado. Agora vamos para esse próximo e último exemplo. Imagina aqui que a gente tem essa lista de produtos, que são computadores, celulares e tablets. Só que esses produtos, eles não se relacionam muito bem entre eles, também não são uma lista de processos. Como é que a gente poderia representar eles de uma maneira mais visual? É um artifício que a gente pode utilizar em um dos últimos casos, seria utilizar ícones ou imagens. Dessa forma o slide fica muito mais visual e fácil de lembrar também. Esses ícones aqui em específicos, eu peguei aqui de um site que chama Flaticon, que é flaticon.com. A maioria dos itens são de graça e você só precisa fazer uma atribuição falando de onde que você pegou. Bom, espero que a partir de agora você use cada vez menos esses marcadores ou bullet points, porque agora você já sabe como deixar os seus slides mais visuais. É claro que você não precisa evitar esses bullet points 100% das vezes, mas o máximo que você conseguir, e pelo menos se você conseguir fazer as primeiras 2 etapas, né, que é reduzir o número de itens e enxugar o excesso dos textos, já ajuda bastante. Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.